Bom dia, querida igreja, irmãos da Igreja Batista IBM. Estamos nesta manhã geladinha, mas gostosa, e esperamos que Deus possa aquecer você aí onde você está. Que nesta manhã nós possamos, através da palavra de Deus, do estudo que estamos continuando no Evangelho de João, possa aquecer a sua alma nesta manhã tão geladinha, tão gostosa. Que Deus abençoe você aí nesta manhã. Nós possamos juntos nos aquecermos e aprender mais da palavra do Senhor. Hoje nós teremos também a participação especial da irmã Regina PTS. Gostaríamos que você colocasse aí na presença do Senhor juntamente conosco nesta manhã. Oremos, pois, com a irmã Regina. Graça e paz, amada igreja, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor, obrigado pela semana que se inicia, meu Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor, obrigado, Senhor, porque nós podemos, Senhor, confiar em Ti, Deus, confiar no nosso futuro, colocá-lo em suas mãos, Pai, que nós sabemos, Senhor, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Oh Deus, eu te peço nesse momento, Senhor, pelas pessoas enlutadas, Senhor, que estão sofrendo, Pai. Oh Deus, conforta o coração de cada uma delas, Paizinho, pelas pessoas que estão doentes, Pai, que estão nos hospitais, Senhor. Cuida, Senhor. Cuida que elas consigam sentir o Teu amor, Senhor, o Teu verdadeiro amor, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada pela palavra que será lida agora e estudada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti, Deus. Obrigada porque o Senhor sempre está conosco, Senhor. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Nós só temos que Te agradecer, Senhor, e colocar em Tuas mãos as nossas vidas e o nosso futuro, Pai. Obrigada, Senhor, é que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. Graça e paz, igreja! Como bom estarmos aqui mais um domingo, juntos, para adorarmos a Deus através da sua santa palavra. É com muita gratidão que eu trago estes estudos da sua santa palavra, e neste momento tão especial que estamos meditando a respeito da ressurreição de Cristo. Que mensagem poderosa, que mensagem profunda, que mensagem que nos consola e que nos traz justificação, traz esperança, que fundamenta a morte do Senhor na cruz e que impressiona tal no ocorrido que é mais maravilhoso. Porque quando alguém afirmar que nunca ninguém voltou de lá para contar como é, por favor, responda. O Senhor Jesus ressuscitou. O seu túmulo está vazio. Trazendo a memória, a gente estudou, a gente meditou sobre a visão de Maria, a pedra removida, a indagação de onde está o corpo de Cristo e o testemunho de Maria junto aos discípulos que leva Pedro e João a chegarem ao túmulo e constatarem que o corpo não estava mais ali. Havia sido tirado dali. O túmulo estava vazio. As roupas tranquilas, né? Colocadas à parte, sem nenhuma bagunça, tudo organizado. E aí eles voltam para casa, mas Maria fica ali, fica inconsolável. E é na continuação desse estudo que a gente vai meditar hoje, em João, no capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 13. E quem vai fazer essa leitura é a minha filha Vitória. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: "Mulher, por que está chorando?" Ela respondeu: "Levaram meu Senhor embora." O que está acontecendo aí? Maria chora compulsivamente. Ela permanecia junto, tipo, não querendo acreditar no que estava acontecendo. O seu sofrimento, com certeza, era muito grande. Mas ela se aproxima do túmulo e ela se abaixa para dar mais uma olhadinha, ver como estaria ali, será que ele estaria mesmo ali? Aquele desejo, né, de não acreditar no que estava acontecendo, mas era para ele estar aqui, puxa vida, eu ia preparar o corpo dele. É uma expectativa até frustrante, haja visto tudo aquilo que o Senhor havia realizado, e se caso ele estivesse morto ali, o que seria de nossa fé? Mas o que ela vê? Ao olhar para dentro daquele túmulo, ela tem um encontro sobrenatural. Ela já havia encontrado alguns anjos no jardim. Provavelmente conhecia um ou outro. E ela contempla 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estava o corpo. Sentados porque talvez eles já haviam feito a obra a que foram designados. Eles já haviam transmitido a mensagem. Eu já vi em outros evangelhos, o Senhor fala, os próprios anjos falam: por que tu procuras aquele que vive? Entre os mortos, aquele que vive. Ou mesmo vão para a Galiléia, onde vão encontrá-lo. Ou seja, esses anjos,
Eles já estavam, aquele jardim estava numa intensa atividade angélica. Né? Nós vemos, por exemplo, que os guardas, o terremoto e a presença dos anjos ali, expulsou os guardas romanos, abriu a pedra. Ou seja, toda aquela obra que foi feita pela ação evangélica em obediência à vontade de Deus já havia passado. Então eles estavam ali só aguardando novas ordens, talvez esperando, relaxados. E ter um encontro metafísico com essa mulher chamada Maria. Essa mulher bem-aventurada chamada Maria. E ela, então, ouve uma pergunta. Mulher, por que choras? Esta lhe respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. A dúvida permanecia, a questão do sofrimento prevalecia. Não conseguia pensar de forma racional. Muitas vezes em nosso sofrimento nós pensamos assim, não é mesmo, meus irmãos? Muitas vezes em nosso sofrimento nós agimos de forma impensada. Mas eu gostaria de abordar essa questão. O seu choro compulsivo revela que ela não tinha expectativa alguma sobre a ressurreição. Não havia no coração de Maria ou dos discípulos ali a mínima condição de imaginar que Jesus havia ressuscitado. É interessante isso. Isso simplesmente nos revela que o milagre da ressurreição é algo inesperado. E ele é tido pelos historiadores e por aqueles que estudam na Bíblia que, já que não havia expectativa das testemunhas que contemplaram o túmulo vazio, por que aquilo ali era um factoide, era uma fake news? Por que ali estava se desenhando um processo de roubo desse corpo, ou de um início de uma seita religiosa que diria que o seu Senhor havia ressuscitado e por causa disso houve ali um buste, um assalto àquele túmulo virgem. Ou os seus proprietários, para que não ali fosse enterrado mais gente, tiraram esse discípulo que fora condenado como um criminoso, segundo as leis romanas e judaicas, e estava contaminando aquele lugar, e por isso foi tirado para que outros corpos pudessem ser trazidos da família de José. Nós não sabemos. Mas uma coisa sabemos, a expectativa da ressurreição não habitava no coração destes homens. No coração destas mulheres. É interessante. Já, quando ela volta à porta, o dia já havia arraiado, já havia mais luz. Mas ela encontra estes anjos. Ela encontra outros anjos. Se você meditar na Escritura, lá em Lucas 24, de 4 a 6, em Mateus 28, de 5 a 6, você vai ver que eles atuam no jardim. Há uma intensa atividade evangélica ali no jardim do túmulo. Isso revela para nós o quê? Que os anjos participaram ativamente do ministério de Jesus. Isso, indubitavelmente. Foram os anjos que avisaram os pastores em Belém. Olha, vão adorar, nasceu o Filho de Deus. Foi os anjos caídos que se manifestaram através de demônios, que pediram para Jesus lançá-los nos porcos, que foram revelados como possuidores de algumas pessoas que deles foram libertos, inclusive Maria Madalena, que tinha 7. Foi liberta de demônios, foi liberta de anjos caídos. E meditando para trazer essa palavra a vocês, o Senhor me concedeu a graça de ministrar a vocês sobre essa doutrina. Quem são os anjos? O que eles fazem?
A quem eles servem? É muito simples eu passar pelo texto e não abordar aquilo que é uma parte atuante do mundo espiritual. É uma parte real no mundo espiritual e que se revela no mundo material. Foram anjos que visitaram Abraão, que junto com o Senhor anunciaram que Sara teria um filho. Foram os anjos que foram a Sodoma e Gomorra e a destruíram. Os anjos do Senhor vêm atuando ao longo de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus, de toda a história humana. E é importante a gente falar deles porque a gente começa a compreender muitas coisas que acontecem ao nosso redor. Sendo que nós não devemos nos enganar com relação aos espíritos. Porque se aquilo que vemos às vezes nos trazem ilusões que não condizem com a verdade, miragens. Imagina aquilo que não vemos. Imagina aquilo que imaginamos. E que não temos, às vezes, uma consciência exata sobre a forma, o ser. Por isso que nós devemos nos ater à Escritura. Eu não quero aqui trazer nenhum tipo de discussão exaustiva sobre este tema, porque ele é muito extenso. Eu creio que em uma aula apenas na escola bíblica a gente não teria condições. Seria com certeza umas 3, 4 aulas para esgotar completamente a questão da doutrina dos anjos. Mas eu gostaria de trazer, sim, alguns textos e a gente meditar e trazer também algumas questões das quais eu aprendi ao estudar profundamente a palavra de Deus. Anjo, em hebraico, é Malak. É incrível que nós temos um profeta na Bíblia, o nome de anjo, Malaquias. Em grego é ágelos. E a definição principal dessa palavra é que ele é um enviado. Ele é um mensageiro. Eles executam a vontade e o propósito daqueles a quem servem. Existem anjos santos, que são mensageiros do Criador, e existem anjos caídos, que são mensageiros de Satanás, que é chamado Deus desse século, a quem eles escolheram servir. Logo, eles têm livre-arbítrio, eles têm escolha, eles têm vontades. A sua manifestação e revelação está espalhada por toda a Bíblia e é citado, sabe quantas vezes, meus irmãos? 283 vezes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus não somente falou sobre eles, mas também conversou com eles. Lá em Marcos capítulo 5, quando os anjos, os demônios, a legião, o reconhecem como filho do Altíssimo, que iria atormentá-los antes do tempo, ele conversa. Ou seja, quem reconheceu Jesus como filho do Altíssimo e o chamou de filho de Deus foram demônios. Olha só, que interessante isso. Eles são criaturas espirituais, que vivem nas regiões celestiais e foram criados de uma vez só. Neemias 9:6 aborda sobre esta criação. Eles têm aquilo que a palavra de Deus demonstra como uma natureza espiritual. Que natureza é essa? Eles não têm alma. Eles são espíritos. Eles são criaturas, sim, mas são espíritos. Neemias 9, versículo 6 diz assim: só tu, Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todos os seus exércitos, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles,
e tu os preservas, a todos com vida, e os exércitos dos céus te adora. Ou seja, os anjos são chamados de exército dos céus. A criação deles é um dilema. O momento em que eles foram criados é um dilema. Por quê? Porque não há uma menção clara na Escritura a respeito do momento da sua criação. Julga-se que foram criados depois, juntamente com os céus, tá certo? Mas antes da criação da terra. Ou seja, não somente a tua criação, mas também a sua criação, mas também a queda de Satanás foi antes da criação da terra. Isso está lá em Salmos 104, de 1 a 5, que diz assim: Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes os teus anjos ventos e os teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Ou seja, essa criação foi realizada na criação dos céus, porque aqui diz o versículo 4, fazes os teus anjos ventos, dos teus ministros labaredas de fogo. E depois fala, cronologicamente, lançaste os fundamentos da terra. Por isso que a gente julga que tenham sido, provavelmente, entre o céu e a terra. Não tenha isso como uma doutrina. É só um argumento pessoal meu. Eles não são seres humanos glorificados. Podem até parecer, porque têm vestes resplandecentes, porque refletem a glória, estão no mundo espiritual, há uma luminescência, como a lua que resplandece a luz do sol e não tem luz própria, assim são os anjos diante da glória de Deus, ou de uma glória que se desvanece, que é o que acontece com Satanás, né? Eles são espírito, mas não almas. Normalmente não são visíveis, pois provavelmente seriam adorados. Pois nas aparições que tem na palavra de Deus, nós vemos o apóstolo João, veja, os pais da igreja, um dos pais da igreja, João, Pedro também, ele se prostra diante, Pedro lá em Atos, né? E João agora em Apocalipse 22, de 8 a 9, ele se prostra 2 vezes diante dos anjos que revelam a ele as coisas que iam acontecer no futuro. E ele é repreendido. Olha, não o faças. Sou conservo eu. Eles têm o seu próprio lugar de habitação, né? Nos céus, eles têm um lugar de habitação. Eles habitam no mundo celestial, no mundo espiritual. E eles, aqui uma curiosidade, olha só, eles são designados sempre pelo gênero masculino, né? Miguel, Gabriel, enfim, o anjo, né? Sempre estão anjos, né? Mas existe uma exceção, sabia? Está em Zacarias, capítulo 5, 9. Vamos ver. Vamos ler juntos. Zacarias 5, 9. Muito, muito interessante, ó. Olha o que diz aqui. Vou ler do 5 ao 9. E saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta agora os olhos e vê o que é isto que sai. Eu perguntei, que é isto? Ele me respondeu, é um efa que sai. Disse ainda, isto é iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa.
Prosseguiu o anjo, isto é, a impiedade, e a lançou para o fundo do Éfa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi. E eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram a Éfa entre o céu e a terra. Então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o Éfa? Respondeu-me, para edificarem àquela mulher uma casa na terra de Sinear, e, estando esta acabada, ela será posta ali, em seu próprio lugar. Aqui eu não vou interpretar essa profecia, mas eu quero apontar para vocês que aquelas que saem voando são mulheres com asas, anjos. Será? Ah, são perguntas que certamente, ao entrar no reino celestial, farei questionamentos e terei as minhas respostas. Amém? Eles são pessoais, sim. Eles têm inteligência, têm sentimentos, têm vontade própria, eles trabalham. A gente acabou de falar, de ver sobre isso, sobre o seu trabalho. Estão na presença de Deus e veem a sua face. Mateus capítulo 18, versículo 10. Olha o privilégio destes anjos. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Espera um pouco. Nesse versículo, e é bom nós analisarmos literalmente o que ele afirma. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Aqui ele está falando a respeito de quem? De homens, de crianças, de pessoas, de seres humanos que creem em Jesus, que buscam a Jesus. Eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Isso nos leva a meditar que somos guardados por anjos. Será que temos um anjo que nos acompanha? Creio que neste versículo podemos encontrar isso. Você crê? Mas não precisa orar para ele. Ore para o Senhor de todos eles. Ore para o Pai, mencionando sempre o nome de Jesus. Ore pedindo para que os anjos do Senhor acampem ao redor da sua casa. Orem pedindo para que os anjos do Senhor acampem ao redor da sua família. Orem para os anjos do Senhor acampem ao redor da sua vizinhança, da sua cidade. Existe uma luta. E é no mundo espiritual. Clame por anjos de guerra. Clame para que anjos tragam paz. Clame ao Pai para que eles tragam a resposta do Senhor. Porque são anjos, são seres ministradores que nos trazem mensagens do Pai. Que mudaram a história de Zacarias e Isabel, anunciando a Zacarias que ele teria um filho e que se chamaria João. Eles mudaram a história de muitos ao longo de toda a história humana. Você acha que eles não podem mudar a sua? Se você clamar ao Pai em nome de Jesus Cristo, como servos obedientes, eles farão o desejo do Pai e cumprirão o seu pedido, a sua vontade, o seu desejo. Eles possuem limitações, sim, eles são limitados. Eles têm ciência
de sua inferioridade e submissão ao Filho de Deus. E por isso, devem adorá-lo. Esse capítulo de Hebreus, capítulo 1, é muito lindo. E ele traz muitas revelações a respeito, inclusive, da nossa posição, né, diante de Deus, diante dos anjos, que a gente vai meditar um pouquinho mais para frente. Aqui, no versículo 1, de 1 a 14, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, da expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: a todos os anjos de Deus que o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o seu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra de suas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces sim. Todos eles envelhecerão qual vestido, também qual manto os enrolarás, e como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Olha agora. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados a serviço e a favor dos que hão de herdar a salvação? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aleluia! Eles adoram e louvam a Deus e são obedientes. Eles são um batalhão e não uma raça. Por quê? Porque eles não se dão em casamento, eles não se reproduzem. Por serem seres espirituais, eles não morrem. E são incontáveis. Olha o que diz Apocalipse 5:11. E olhei, e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões, miríades de miríades, milhares de milhares. Deve ser uma imagem contemplar o trono de Deus, algo espantoso. Eles possuem o livre-arbítrio como nós. Nós somos alma. Nós temos o livre-arbítrio. E pela fé no livre-arbítrio nos submetemos à palavra de Deus. E isso é adoração. Agora, eles são espíritos e eles possuem livre-arbítrio também. Eles têm maior conhecimento de nós? Sim, têm. Mas não são oniscientes. Eles têm mais poder do que nós? Sim. Mas não são onipotentes. Olha só que coisa linda. No Antigo Testamento, eles são chamados filhos de Deus. No Novo Testamento, são chamados servos de Deus. Já os crentes no Antigo Testamento são chamados servos de Deus. Mas nós, no Novo Testamento, somos chamados filhos de Deus. Por quê? Sabe, eu pergunto, por quê? Houve uma troca de posição aí? Houve uma troca de posição de autoridade aí?
Na vida de Cristo, ele não se fez menor do que os anjos para receber o nome sobreexcelente? O que dizer da nossa? Cada crente do Senhor Jesus Cristo na presente dispensação é habitação do Espírito, é morada do Espírito Santo, pois foi batizado no corpo e em Cristo somos superiores em posição aos anjos. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21 ao 22, diz assim: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Estão subordinados a Ele, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus. Ora, vocês não sabem que nós, a igreja, somos o corpo de Cristo? E por ter esta posição superior, nós vamos julgar os anjos. Lembra aquele louvor que fala Romanos 16, 19 diz, Romanos 16, 19 diz, seja excelente para o bem e inocente, para o mal, seja excelente para o bem e inocente, para o mal, e o Deus de paz esmagará Satanás pelo seu poder. Onde? Sob os nossos pés. Amém? Amém, igreja? 1 Coríntios 6, 2 e 3 fundamenta essa afirmação que eu acabei de dizer para vocês. Não fui eu que falei. Foi o próprio Espírito Santo a me inspirar o apóstolo Paulo, que escreveu o seguinte: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Que profundidade! Eu vibro de alegria quando eu vejo isso. Que responsabilidade, que bênção nos é concedida, meus irmãos. Que mente devemos ter clara, plena, para entender as coisas desta vida e para nos submetermos à palavra de Deus, ao Senhor Jesus, ao Deus Pai, Criador de todas as coisas, no poder do Teu Santo Espírito, Senhor, em temor e tremor. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Essa responsabilidade de nós, de amadurecimento. Eu sei que a luta é grande, mas a vitória é certa. Tenha fé, não esmoreça, não se afaste, não entristeça. A paz que excede todo e qualquer entendimento é firme, firmada em nossos corações. E nós podemos vencer, porque temos a autoridade que reside no nome de Jesus Cristo. E os anjos caídos? Será que aconteceu? Eles exerceram o seu livre-arbítrio e, infelizmente, caíram. O primeiro anjo a cair foi Satanás. Ele tinha uma ambição desmedida. Se houve um sinete de perfeição, de beleza, foi de Satanás. Ele desejou ser mais que Deus por causa do seu orgulho, da sua soberba. Usou de mentira. É assassino desde o princípio. Ele é ardilhoso a tal ponto de se fazer de anjo de luz. Corrupto, peleja, ele não pode pelejar diretamente contra Deus, mas ele atribula os homens feitos
a imagem e semelhança de Deus. Foi assim que ele iniciou seitas e heresias ao longo da história. No islamismo, Maomé teve a visão de um anjo que se dizia ser Gabriel da parte de Deus. E ali fundou o islamismo. Os mormons, Joseph Smith, teve a visão de um anjo também, que se dizia Jesus. E olha que começou a doutrina dos mormons, o livro dos mormons, esta seita que não crê em Jesus como Deus. E por isso estão perdidos. Em Provérbios, existe esse texto, que há caminhos que para os homens parecem ser bons, mas o final deles são caminhos de morte. Com a queda de Satanás, 1/3 dos anjos se rebelou com ele. Está lá em Apocalipse 12. E por causa disso, eles atuam. E atuarão seguindo os mandos do demônio. É ele e através dele que tem o desejo de ser adorado pelos homens. Em ardente guerra contra aquele que deve ser realmente adorado, que é o Senhor. Ele é o vil conselheiro que está atrás de muitos governantes, que se manifesta lá em Abacuque capítulo 2, sobre o principal da Babilônia e sobre todos os governantes da terra. Os governantes ímpios que faz os homens adorarem mais a criatura do que o seu Criador. Eles podem se fazer de anjos de luz. Eles também podem se fazer de espíritos desencarnados, como se fossem parentes mortos, que, ao acompanharem as pessoas que já foram, usam palavras, usam nomes, atitudes que podem enganar os incrédulos. Com seus ardis de mentira, as pessoas podem dar crédito à mentira e não à verdade. A própria doutrina da reencarnação permite que demônios, anjos caídos, se façam de pessoas mortas. É por isso que o Senhor proíbe a consulta de mortos, a necromancia, em Deuteronômio capítulo 18. Ele é o maior ladrão. Ele é o maior assassino. Ele é o maior destruidor de todas as coisas. Por quê? Porque em João 10:10, o Senhor afirma que Satanás, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Como devemos nos defender destes anjos caídos? Como devemos nos defender de toda essa estrutura espiritual, celestial, que infelizmente atua e traz tamanho sofrimento, tamanha destruição ao mundo? A primeira atitude é ter fé de que Cristo dispôs. Vamos ler esse texto de Colossenses, capítulo 2, de 6 a 15, e a gente vai ver como ele venceu toda essa perspectiva terrena, toda essa perspectiva mundana e destronou estes seres espirituais. Em Colossenses 2, do versículo 6 em diante até o 15, diz: Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, que é a circuncisão do nosso coração. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos,
tendo cancelado, olha interessante, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Aqui ele fala da lei, das ordenanças. Mas aí vem a vitória da cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que derrota! Que mais que vitória! Porque em Cristo somos mais que vitoriosos. É nessa fé que nós devemos nos vestir da armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, né? O escudo da fé, né? A espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus, calçando nossos pés com o evangelho da paz. Para vencermos, temos que não ignorar seus truques e artimanhas, né? Se manifestando como anjo de luz, porque nós não ignoramos os seus desígnios. Não devemos dar lugar a ele, sim, resistir no poder do nome que há no sangue de Jesus. Não deis lugar ao diabo. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e ele vos exaltará. Tiago 4, de 1 a 10. Não podemos falar levianamente desse anjo, desse ser caído, nem menosprezar o seu poder, porque o próprio anjo Miguel, quando pelejava pelo nome, pelo corpo de Jesus, o repreendeu no nome de Deus e não contra ele mesmo diretamente. Devemos provar os espíritos. Por quê? Porque há muitas pessoas que se dizem de Deus, mas não o são. Antes, não confessam a Jesus Cristo como ele vindo em carne, morrido em carne, ressuscitado em carne, está sentado em carne ao lado de Deus. Vem ele como uma emanação. Este é o espírito do anticristo e por isso nós devemos prová-los. Sabemos que Deus pode usar o demônio, Satanás e os seus anjos para nos ensinar algo. É bom que venhamos aprender logo, pois assim ele agiu com Paulo, onde ele denuncia que Deus coloca diante dele um espírito do inferno, do mal, que é o espinho na sua carne, que o atormentava para que ele não viesse assim ensoberbecer. Não devemos comungar com aqueles que comungam com Satanás e os seus anjos, porque que comunhão há daqueles que adoram aos demônios conosco? Daqueles que se assentam à mesa de demônios conosco. Não devemos nem saudar essas pessoas. Devemos buscar a sua salvação, sim. Devemos confessar a Cristo e testemunhar a respeito da salvação, sim. Mas nunca nos aliarmos a elas. Nunca. Eu deixo esse texto com vocês, para a gente encerrar hoje, para que haja em nós essa vigilância com relação às coisas que acontecem ao nosso redor. Como testemunho pessoal, eu já tive uma experiência assim. Não vi, mas senti que havia alguém muito ruim no meu quarto. Aquele anjo do inferno tentava me convencer, me atirar da janela do meu prédio. Eu morava no 15º andar. E eu pensava que tinha uma piscina exatamente embaixo, que eu não iria morrer. 15º andar, meus irmãos, não iria ter chance alguma. Porque ele sabia que a igreja estava se mobilizando e iria me visitar. Na visita que eles fizeram a mim, eu aceitei o Senhor Jesus. Fui batizado pelo Espírito Santo e hoje estou aqui confessando a Jesus e estudando junto com vocês a palavra de Deus. Se eu tivesse ouvido este anjo que foi me visitar ali, da parte do mal, a parte do maligno, onde eu estaria? O que eu teria feito ao longo desses mais de 20 anos de conversão? Certamente não seriam as coisas que fiz. Certamente não falaria as coisas que falei, ou faria as coisas que fiz. Ou conquistaria as conquistas que tive no Senhor. Um casamento estável, uma filha abençoada, uma missão
Um trabalho que eu amo tanto fazer, que é ensinar a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês e a graça da soberana vocação de Cristo possa habitar ricamente nos vossos corações. Eu me despeço aqui, meus irmãos, na presença do Senhor, na presença de tão grande nuvem de testemunhas, onde nós, a igreja, ministramos aos anjos pelo poder do Espírito Santo. Por isso, Deus abençoe a todos e até domingo que vem, se Deus assim o permitir e se Jesus, na sua volta, não acontecer. Por isso, até de repente. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.